Por favor, seu nome? Meu nome é Wagner Teixeira de Deus. Eu sou professor de Química, da escola pública. Professora, a senhora citou aí que 22% é questão de disciplina e 21% é motivação. Aí eu gostaria de saber se, por exemplo, foi detectado, como que a gente faz para solucionar esse problema de disciplina e motivação? Se tem alguma medida que a gente possa tomar. Porque sábado eu participei de uma palestra de uma professora e foi citada essa mesma questão da disciplina e motivação. E eu citei lá, por exemplo, o menino de 3 anos, ele já começa a manusear um videogame. Né? Com 10 anos, aquilo ali é raciocínio lógico. Com 10 anos já entra na internet. Aí você coloca esse menino dentro da sala de aula, onde eu tenho de escrever no quadro, com giz, né? Aquele conhecimento linear que todo mundo diz que o aluno depois tem que pegar um texto e ler. Ele não vai ter paciência para ler esse texto. Então, qual que a gente iria motivar esse aluno? Já começa lá com videogame, que é o raciocínio lógico rápido, e passa para a internet, e depois ele entra dentro da sala de aula, é claro que ele vai se sentir desmotivado. Na segunda aula, na terceira aula, ele já está desmotivado realmente, ele aguenta até a terceira aula. Qual seria a solução a essa medida que a gente poderia tomar para motivar esse aluno? Então, eu acho que o problema não está no professor, acho que é no método mesmo do sistema de ensino que a gente tem. Bem, no livro, professor, eu quero dizer o seguinte, essa pergunta, eu vou tentar responder, mas ela foge um pouquinho do tema do livro, porque no livro a gente não procura, eu não perguntei para o professor como é que ele soluciona o problema, porque, na verdade, nessa questão, a gente estava perguntando o que era o problema dele, porque eu queria ouvir, já que, como eu disse no início aqui da minha apresentação, eu ouço milhões de pessoas falando sobre educação que não são professores. Né? Então, primeiro eu queria ouvir quais são os problemas. No livro, a gente discute as coisas, mas do ponto de vista do que foi esse questionário. Então, não é um livro didático-pedagógico, no sentido digamos, de dar e de, digamos assim, ensinar determinada metodologia. Isso você não vai encontrar no livro. Eu até vou te responder daqui a pouquinho, mas eu quero só ressaltar o seguinte. Primeiro, eu concordo com você que o professor tem digamos, uma responsabilidade muito grande e tão importante quanto a dos outros que eu vou colocar aqui em seguida. Não há dúvida que nós, professores, temos sim obrigação de motivar nossos alunos e através da motivação é que a gente consegue entre aspas, disciplina. Porque a disciplina está diretamente ligada ao interesse. Concordo plenamente com você. Mas quero fazer uma chamada. Você disse que é professor da rede pública. Eu te pergunto, todos os seus alunos têm internet? Pois é, a maioria não. Então, isso que você colocou, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um capítulo do livro que chama Os Mitos da Educação Moderna. Um dos mitos é esse, é achar que no Brasil todo mundo tem internet. Não tem. Então, nosso aluno da rede pública, que é a maioria no Brasil, né? A maioria dos nossos alunos não tem condição financeira. É uma elite ainda que tem. Televisão todo mundo tem. 99% das pessoas dos lares brasileiros têm televisão. Mas internet, computador, não. Videogame tem. Mas veja bem, um aspecto que eu quero colocar para você, que a gente discute aqui no livro, é o que eu chamo de psicologismo, que eu já tinha colocado em alguns dos meus livros anteriores, quando eu falo da relação pais e filhos. Hoje a escola também está, digamos assim, dentro daquilo que eu chamo de mitos da educação moderna. Um dos mitos é atribuir ao professor unicamente a responsabilidade pela motivação. Porque vejam, eu sou professora de didática e uma das coisas que eu ensino um dos capítulos, uma das unidades do programa é sobre motivação. E a motivação é um processo interno. A motivação, ela não é uma coisa externa, que você, entendeu? Então, claro que a gente provoca a motivação usando os incentivos, que alguns chamam de motivação extrínseca. Não importa a nomenclatura, é a mesma coisa. Nosso trabalho é trazer o aluno para o universo do saber. Se ele não tem internet, eu pergunto a vocês, nós não tínhamos internet, porque não, eu pelo menos, né, que é da minha idade, mais ou menos, da minha faixa etária, e um pouco mais novo, os muito mais novos não, mas um pouco mais novos, mas nunca, a internet começou há pouco tempo, a quem tem possibilidade financeira de ter, né? Então, como é que a gente se motivava? Ainda mais que, olha,
Hoje eu estava falando lá no programa que tinha até palmatória, não estou falando para ninguém achar que eu quero que volte palmatória, nem nada disso não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que, na época em que eu me lembro, no meu primário, nós tínhamos professores que tinha negócio de chamar o aluno que se mexia, ficava de costas para o quadro de giz. Né? Então, veja, tudo isso que eu estou dizendo é passado, espero que seja em todas as salas de aula brasileiras, mas a verdade é que a motivação não depende só do professor, não. Depende, primeiro, da família também, e da sociedade. Por quê? Primeiro, a nossa sociedade, se você for observar, ela não dá valor ao saber. Se você for fazer, eu até sugiro que vocês, um trabalho que vocês podem fazer com seus alunos, interessantíssimo, é pedir a cada grupo, cada aluno, assistir alguns programas desses de entrevistas que tem na televisão, vários, e observem quem são as pessoas entrevistadas. Quantas vezes, por exemplo, um cientista, um pesquisador, né, é entrevistado? Rarissimamente. Tanto que o meu livro ter figurado na lista de mais vendidos de não ficção é uma coisa incrível. Um livro para educadores e pais, mas obviamente mais para educadores, é uma coisa inédita. A nossa cultura, nossa sociedade hoje, ela valoriza tudo, menos o saber. Bem, então isso reflete-se nos nossos alunos e se reflete nos pais também. Outro exemplo, quer dizer, primeiro, nós temos uma sociedade que valoriza o ter e não o saber, nem o ser. Então, o que as nossas crianças fazem em termos de valores hoje para a sala de aula, é isso que você falou. As crianças já esperam que tudo lhe seja dado de mão beijada. Existe a necessidade de uma contrapartida. Como é que se explica que numa mesma sala de aula, alguns alunos na mesma situação, às vezes até de penúria econômica, sejam motivados e outros não? Porque existe alguma coisa de pessoal. Não estou defendendo que a gente abra mão do nosso papel, de maneira nenhuma. Nós temos um papel importantíssimo em despertar essa motivação, em também a questão de fazer o aluno estar interessado para não recair na indisciplina. Mas vejam, se a sociedade não valoriza o saber, isso está mais do que não só pelos programas de entrevista que você vê, mas também pela própria, o desemprego hoje é de quanto? Entre 10, está variando nos últimos anos, entre 10% e 12%. Quem for pensar que, como nossos alunos às vezes dizem, qual de vocês não teve um aluno que não perguntou para vocês assim, professor, para que eu estou aprendendo isso? A resposta é muito simples, porque saber não ocupa espaço. Não tem porquê saber. Saber, quanto mais, como dizia Sócrates, apenas sei que nada sei. Quanto mais você estuda, mais você quer saber. Né? Então, já que você leu 2 livros, você não vai ler o 3º, ou o 4º, ou o 5º. Não tem isso. Hoje em dia, então, voltando assim ao eixo da sua questão, o que eu quero sinteticamente, tentando ser sintético, essas questões, a gente não consegue ser muito sintético, porque elas são muito complexas. E as pessoas tendem a ser muito simplistas. Porque simplificar é uma coisa, para ser simplista é outra. Não adianta você dizer assim, a culpa é do professor. É o professor, não é. São um conjunto de variáveis, um conjunto de variáveis que realmente está interferindo. Fatores sociais, medidas político-educacionais também equivocadas que vêm sendo tomadas. E outras que vocês poderão ver no livro. Então isso é uma coisa. A outra é essa ideia de que o professor vai fazer um milagre se o aluno chega. E o próprio pai em casa, vocês sabem que hoje em dia, né, se um filho diz para um pai assim, pai, já resolvi o que eu vou ser, você é professor? O próprio pai diz, meu filho, pelo amor de Deus, você está louco, meu filho. Vai ser outra coisa. Você é tão linda, né? Você vai ser modelo e atriz.